Olá, para você que está nos assistindo. Hoje contaremos com a presença da professora doutora Camila Bottaro. Ela que estará falando sobre maternidade, sobre profissão, sobre direito à moradia aqui com a gente. Teremos também a profissional Tiana Coelho falando sobre inteligência emocional e comportamento humano. Vem comigo, venha descobrir o que elas têm a dizer para a gente. Olá, vamos começar então com a nossa primeira entrevista com a Camila Bottaro. E Camila, muito bem-vinda ao nosso programa e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa que está nos assistindo. Oi, Bruna, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Olá, o pessoal de casa, tudo bem com vocês? Vou me apresentar então para vocês. Eu sou a doutora Camila Bottaro, eu sou advogada, eu atuo na área do direito imobiliário e também sou professora. Já estou aí na área acadêmica há quase 18 anos, trabalhando com algumas disciplinas do direito civil, em cursos de graduação, pós-graduação. Fiz a minha especialização, mestrado, meu doutorado também nessa área de direito imobiliário. E atuo e vivo da advocacia e da docência com muito amor. E além disso, sou mãe da Sofia, que tem 12 anos, e da Alice, que tem 5 aninhos. Camila, você trouxe aqui as suas filhas, elas são lindas. E o nosso tema de hoje vai ser maternidade e profissão. Quem é a Camila mãe? Quem é a Camila profissional? E como essas áreas elas se conciliam? Então, Bruna, achei muito legal essa abertura que você me deu para falar disso, porque nas redes sociais eu falo muito da minha vida profissional, falo muito da advocacia, do direito imobiliário e muitas vezes a gente fala muito pouco, na maioria das vezes a gente fala muito pouco sobre como a gente concilia essa vida profissional. Então, ali nas redes sociais, a gente é uma foto de alguns momentos que a gente vive. Mas por trás disso, é tanta coisa para conciliar e eu tenho certeza que muitas mães que trabalham e que estão nos assistindo aqui devem estar com o mesmo sentimento que nós temos. E parece tão fácil a gente falar da gente, né? Quem é a Camila? E ao mesmo tempo é tão difícil a gente se definir em tantas funções que a gente tem. Então, eu sou uma profissional que trabalhei durante todas as minhas gestações, durante toda a maternidade, só parei no momento da licença maternidade e, ao mesmo tempo, com essa função de tentar ser uma mãe presente, de tentar estar ali trabalhando com as minhas filhas, fazendo o nosso papel de dar amor, de colocar limite. E como é difícil fazer isso tudo. E o que eu sinto muito, e eu vejo que algumas seguidoras e várias alunas, colegas que trabalham comigo, compartilham do mesmo sentimento, que depois que a gente se torna mãe, parece que as outras funções somem. Parece que as outras funções se anulam. Não sei se você sentiu isso também quando chegou à maternidade. E ali a gente se torna só mãe. E a gente esquece muitas vezes que a gente é mulher, que a gente é filha, que a gente é esposa, que a gente enfim, profissional, e a gente acaba deixando isso um pouco de lado. E como isso é cruel com a gente, né? Então eu sempre levo para mim uma frase que a minha psicóloga fala: não esqueça da regrinha do avião. Você primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Então a gente não pode esquecer de se cuidar, a gente não pode esquecer que antes de tudo, eu sou a Camila mulher, você é a Bruna mulher, e depois vem todas as funções para que a gente possa realizar essas funções de uma maneira gostosa e menos pesada. Pesado em alguns momentos vai ser, mas que seja o mais leve possível na maior medida possível. Então é muito difícil falar quem é a gente dentro desse contexto complexo e dessas várias funções que a gente tem, né, Bruna? Exatamente, Camila, é muito desafiador. E para você, advogada, como você conseguiu conciliar essa maternidade com as audiências? Porque isso te demanda muito tempo. Sim. Você estuda, ter que fazer as pautas, né? Sim. Como que foi para Camila esse momento? Foi muito difícil. Porque a Sofia já tem 12 anos, conciliar questão de aula, né? Mais uma vez a rotina ali com audiências, com você no computador. E que estratégia prática ela te salvou? Não é fácil. A gente tem que ter uma rotina muito bem organizada
E eu aprendi muito isso, Bruna, com a pandemia, né? Assim como eu e você fomos gestantes na pandemia. Sim. E ali demandou de nós, e acredito que da maioria das mães que estão nos assistindo, uma dificuldade muito grande. Então ali na pandemia, eu gestante, a Sofia, na época com 7 anos, estava ali na idade de ser alfabetizada. Eu estava trabalhando porque sou advogada e também professora, então estava ali aprendendo a lecionar online, porque vim de uma carreira toda como professora do presencial. E além disso tudo, ainda fazendo meu doutorado, chegando na fase final do meu doutorado. Então eu acho que eu não tive um desafio maior do que esse, de tentar conciliar tanta coisa num período de urgência que a gente vivia, num período de extrema restrição. O que me ajudou muito nesse momento primeiro um fato, né? Eu já sou uma pessoa naturalmente organizada, então isso eu dava graças a Deus. Falo, nossa, imagina se eu não conseguisse me organizar, como que eu ia fazer com tantas funções? Então o fato de ser uma pessoa organizada me ajudou, mas mesmo assim eu precisei aprimorar. Então, ter uma rotina organizada, assim como eu tinha fora da pandemia, assim como eu tenho hoje, ter uma rotina comigo e com a Sofia ajudou muito. Ter os horários todos certinhos dentro daqueles dias, das aulas. Num primeiro momento a gente dividia computador, mais pra frente a gente conseguiu um outro computador para ela, mas num primeiro momento tinha que ser tudo muito organizado, a rotina muito rígida. E além desse senso de organização, a questão da gestão do tempo, porque o tempo passa diferente na pandemia, né? Na pandemia o tempo não era o mesmo, eu acredito que as nossas telespectadoras vão compartilhar desse sentimento. O tempo não é o mesmo quando você fica 24 horas em casa e quando você sai para trabalhar. Então, ter essa consciência, ter essa gestão do tempo também me ajudou muito. Mas eu fiz terapia. E isso para mim foi fundamental. Isso para mim acho que foi o pulo do gato para que eu não ficasse doida. Para que eu não pirasse ali com todas aquelas atividades que eu tinha para realizar. E com tudo isso, né, essa vivência que você trouxe, que recado você deixaria para essas mães que elas estão passando pelo mesmo momento, né, desafiador, como que está sendo? Que recado você deixaria para elas? Olha, algo que para mim foi muito sofrido, principalmente no início da minha primeira maternidade. Depois, na segunda, eu já trabalhei isso um pouco melhor porque já tinha experiência. Mas principalmente na primeira maternidade, era me livrar da culpa. Eu me sentia muito culpada por trabalhar. E eu acho que aquelas mulheres que têm a opção de ser mãe e trabalhar é uma decisão difícil e corajosa. E as mulheres que decidem não ter uma atividade fora de casa e ter aquele cuidado integral com a criança e com os filhos também é uma decisão difícil e muito corajosa. Porque nos dois casos você abre mão de alguma coisa. Então, eu acredito que o principal ponto, assim, a questão mais importante, independente da escolha que você fez, da escolha que você está fazendo, é você buscar e se livrar desse sentimento de culpa. Porque você nunca vai conseguir fazer tudo perfeito. A gente não faz tudo perfeito na vida. A gente faz escolhas. E dentro dessas escolhas, a gente busca se aprimorar, a gente busca excelência naquilo que faz sentido pra gente. E tem coisas na vida que a gente pode fazer mais ou menos, e tudo bem, não tem problema. Aquilo ali não é o meu foco principal. Então, eu acho que o principal conselho é autoconhecimento. A gente só consegue chegar a essas conclusões, a gente só consegue ver de fora e com maturidade aquilo que a gente está vivendo se a gente tem autoconhecimento. E por isso eu digo, a terapia é uma das formas extremamente importantes, o desenvolvimento pessoal. Você ainda vai falar aqui hoje sobre isso, né? Exatamente. Então essa inteligência emocional, tudo isso é muito importante para a gente poder se livrar desse sentimento e conseguir levar a maternidade, a profissão de uma forma mais leve.
Exatamente, é engraçado o quanto esse sentimento de culpa, ele está e é em todas as pessoas. É inconsciente, é consciente, quando a gente para perceber, né? A gente fala, o que estamos fazendo com isso? Sim. E muitas vezes a gente não faz nada, não procura terapia, como você de parabéns, gestante, já fez a terapia. Eu só fui procurar esse autoconhecimento, essa terapia depois, né, da Gabriela já maiorzinha. E é transformador. É transformador. Sobre isso. Eu fiz e ainda faço. E não pretendo, por enquanto, parar, porque me faz muito bem. É um processo lento, é um tijolinho por dia, por semana, mas me faz muito bem. E Camila, me fale agora um pouquinho, né, de que forma essa tua vivência de mãe advogada, ela moldou esse teu olhar de casa com espaço de proteção, autonomia, e como ele te aproximou ao tema do direito à moradia para as mulheres, que é o tema que você, né, da sua área, que você advoga. Esse tema aí eu digo que é a menina dos meus olhos. É um tema que eu venho trabalhando desde lá da minha dissertação de mestrado, depois da minha tese de doutorado. É o tema que junta a minha vida acadêmica com a advocacia. Então esse é um tema que eu gosto muito e que, de fato, ele me foi despertado com a maternidade. Porque, querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade muito machista. A gente vem de uma construção histórica de que a mulher faz e o homem ajuda. E a gente não tem ainda homens que são conscientes de que eles também fazem. Então, por conta disso, a gente se sobrecarrega muito. E isso, às vezes, vem da gente mesmo. A gente mesmo acha que a gente tem que fazer mais do que o pai, que a gente tem que dar conta de tudo. E sem contar a quantidade grande de mulheres que são mães solos, né, em todo o mundo. Então, essa preocupação com a moradia adequada, e a moradia eu acho que é o básico, né? Eu sempre digo assim para os meus alunos, a gente fala que a saúde é um direito fundamental importante, está ali na nossa Constituição como um direito fundamental? Sim. Mas eu digo, olha como a moradia é importante, a gente só é quem a gente só faz o que a gente faz porque a gente tem uma referência de onde que a gente sai e para onde que a gente volta. Então, sabendo que você tem um lugar estabelecido, um lugar seguro para você sair para a rua, viver, ser você e voltar para aquele lugar de segurança, te permite ser tudo, te permite ser humano. Então, essa preocupação com a vulnerabilidade das mulheres, principalmente as mães solos, e inclusive mulheres também, que às vezes acabam, por conta da maternidade, dessa sobrecarga, não conseguem se desenvolver como um homem, se destacar numa empresa, fazer o seu negócio crescer, subir a sua vida profissional, tanto no sentido de autonomia quanto financeira também. Uhum. Então, essa vulnerabilidade que a mulher já tem por si, só por ser mulher, mas principalmente por ela ser mulher e mãe, é que me trouxe essa preocupação com o direito à moradia da mulher. Será que esse direito ele está sendo atendido? Será que a gente tem respaldo hoje na lei, no ordenamento jurídico, para proteger essa mulher que, além de ser vulnerável, é mais vulnerável ainda por ser mãe? Então esse é um tema que sempre me tocou e que me despertou a minha pesquisa acadêmica. E para situar o público, o que significa direito à moradia adequada? E quais instrumentos jurídicos hoje mais ajudam a garantir o acesso de segurança da moradia para a mulher? Sim, então vamos lá. Essa pergunta é muito interessante porque existem critérios para definir o que é moradia adequada. Então a ONU, ela tem uma relatoria que trata só do direito à moradia. E nessa relatoria existem 8 critérios para se definir o que é moradia adequada. E um dos critérios de moradia adequada é exatamente a proteção desses vulneráveis. Durante um tempo, o presidente dessa relatoria foi uma urbanista brasileira, foi uma arquiteta urbanista carioca, a Raquel Holling. E ela teve esse olhar cuidadoso para as mulheres. Então, quando se falava de moradia adequada para pessoas vulneráveis, ela trouxe esse olhar cuidadoso para as mulheres e principalmente para as mulheres mães. Então, a ONU começou a desenvolver diversas cartilhas para chamar a atenção dos países para criarem políticas públicas
de proteção a essas mulheres em relação à moradia. Então hoje a gente tem diversos instrumentos dentro do ordenamento brasileiro que tratam disso. Por exemplo, o auxílio aluguel, e aí é muito interessante, principalmente quando a gente fala de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Quando a gente tem instrumentos, por exemplo, como a usucapião familiar, e essa é uma modalidade de usucapião, e já falando bem especificamente da minha área, que é o direito imobiliário, é uma modalidade muito interessante e que, por mais que ela seja aplicada tanto para o homem quanto para a mulher, eu já vou dizer de cara, as mulheres são as maiores beneficiárias dessa modalidade. Por quê? Porque é uma forma que a mulher vai se tornar proprietária do imóvel quando ela é abandonada pelo seu companheiro ou pelo seu esposo durante 2 anos. E aí é claro que se a mulher abandonar o lar, o esposo também vai ter o direito a adquirir a propriedade. Mas a gente sabe que estatisticamente no Brasil, os homens abandonam mais os lares do que as mulheres. Inclusive, isso foi colocado no projeto de lei em 2011, quando essa lei foi promulgada no Brasil, a Lei 12.424. Isso foi colocado na justificativa do projeto de lei. É o instituto que vai ser aplicado tanto para o homem quanto para a mulher, mas que as mulheres vão se beneficiar mais, porque estatisticamente os homens abandonam mais os lares. Então, como que basicamente isso funciona? João e Maria são ali casados na comunhão parcial, que é o regime de bem legal hoje no Brasil. A maioria dos casamentos e uniões estáveis se dão por comunhão parcial e eles vivem no imóvel que eles adquiriram ali na constância do casamento ou da união estável. E se eles fossem divorciar, como que seria essa partilha? 50% para um, 50% para outro. Porém, vamos pegar aqui o exemplo mais comum. O João vai embora, ele abandona a família, ele abandona o lar por 2 anos e após 2 anos, a lei garante que a Maria seja proprietária exclusiva daquele imóvel, porque ela vai usucapir a parte do João. Então, esse é um instrumento pouco conhecido e de extrema importância para proteção ao direito à moradia da mulher. Aí entra a importância de estar amparada com profissionais qualificados que entendam sobre isso para não cair, né, em qualquer situação que alguém falou, acha ou diz que me diz que, né? Sim. Camila, seu tema é muito interessante e sei que para você que está aí nos assistindo também está interessado em saber um pouquinho mais sobre isso. Fica o meu convite para você voltar novamente, esclarecer dúvidas. Se você quiser deixar com a gente alguma coisa para eu perguntar para a Camila. Camila, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem está nos assistindo e queira saber mais. Obrigada, eu adorei participar do programa. Pessoal, até a próxima. Meus contatos estão aqui, fico à disposição. E vamos continuar com a nossa próxima entrevistada, Tiana, falando um pouquinho mais sobre ser mãe, profissional, como ela saiu da área da odontologia à mentora. E continuando o nosso programa, vamos conversar um pouquinho mais sobre maternidade, profissão, ser mulher, com a doutora Tiana Coelho. Posso te chamar assim, doutora? Ela que já passou pela odontologia farmácia e hoje ela é especialista em desenvolvimento humano e inteligência emocional. É isso mesmo, doutora Tiana? Isso mesmo, Bruna. Pode chamar de doutora Tiana Coelho, quem ainda é das antigas chama, mas hoje eu realmente não estou mais na cadeira, eu não clinico mais. A odontologia foi uma coisa que eu fui levada, porque na verdade, quando era a época do vestibular, eu queria fazer medicina, mas eu não tinha estudado o suficiente porque eu estava noiva, e noiva já sabe, né? A gente tá sempre apaixonada. A história da mulher, gente, com você é diferente? Me conta. Aí eu não estava preparada, então eu prestei vestibular para farmácia. E eu sabia muito o que eu queria. Eu fiz farmácia, ciências contábeis e informática. A pessoa entendia muito o que ela queria, entendeu? Aí passei, escolhi fazer farmácia, que era na Federal, fiz 3 anos e meio, depois tranquei vestibular de novo, fui para odontologia. E a odontologia eu escolhi porque aos 15 anos eu tinha quebrado o meu central, o meu dente central, e o meu sorriso, ele sempre foi meu cartão de visita. Ali eu trabalhei em mim
uma baixa autoestima. Ter o dente substituído por uma prótese transformou aquela Tiana, que não era Tiana, tá, gente? Naquela época, meu nome é Tiana Hilda, então aquela pessoa ficou com uma baixa autoestima e ela não se sentia mais bonita, ela não se sentia mais confiante. E foi daí que tudo começou, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar o outro. E a odontologia nunca foi sobre dente, sempre foi sobre pessoas. E como surgiu essa virada de chave, essa transformação para a nova Tiana? Então, como a odontologia não era sobre dente, era sobre pessoas, era sobre ajudar as pessoas a resgatarem a sua autoestima através de um sorriso. O sorriso, gente, o sorriso é confiança. O sorriso é um empoderamento. Você já viu uma pessoa com um dente cariado? Como que ela sorri? Assim, né? Ou se a gente tem alguma fratura e tal. E ali eu comecei a enxergar que as pessoas, quando procuravam um tratamento odontológico, elas não buscavam só o dente, elas buscavam algo mais que nem elas sabiam. Tanto é que quando a pessoa começa a fazer um tratamento, ela começa com dente e aí algumas, quando fazem uma reabilitação grande, os amigos dizem assim, o que você fez? Você fez plástica? Porque aquilo aumenta a autoestima da pessoa e ela se transforma. Então, eu acho que foi ali que a gente começou a fazer essa transição. E os textos, quando eu escrevia de odontologia, era sempre sobre isso, sobre resgatar a autoestima daquele paciente. Ou seja, sempre foi sobre pessoas. Tiana, quando você esteve conosco, você comentou muito sobre mulheres guerreiras. Quem são essas mulheres e quais os maiores desafios que elas enfrentam? Eu acho que a mulher guerreira é aquela que você encontra no espelho. Eu, quando chego no meu espelho, eu encontro uma mulher guerreira. Eu acho que você também. E você de casa, quando você se olha no espelho, o que você encontra? Será que você encontra uma mulher que dá conta de tudo? Que dá conta do filho, dá conta da casa, trabalha fora? E aí, onde está a sua paz? Essa mulher guerreira, ela não tem tempo para ter paz, ela nem sabe o que é paz. Porque ela está se exigindo tanto, ela anda com um chicotinho, ela sustenta a casa, ela cuida do marido, ela cuida do filho, e se ela não tem mais o marido, ela faz tudo sozinha. Essa é a mulher guerreira. Gente, isso é um grande desafio. Qual que é o maior desafio para essas mulheres? Se manterem no sucesso e terem paz. Mas é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Eu não conhecia essa paz, eu só era mulher guerreira. Eu morava em Curitiba, trabalhava em São Paulo, vivia para lá e para cá com um filho pequeno, né? E ainda tinha um desejo ainda maior, porque eu achava que ser mãe, trabalhar, amamentar de madrugada, amamentei o filho 2 anos e 3 meses, ia trabalhar de manhã cedo, né? Cuidava de tudo, fazia investimento em casa, tinham 3 casas, em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Santa Catarina. Tinha dias que eu estava em 3 estados ao mesmo tempo. Então, a mulher guerreira é aquela que você se olha no espelho. Como fazer para melhorar isso, né? Tiana, com a doutora Camila, a gente comentou sobre a maternidade e a profissão. E para você, como foi essa maternidade? Ai, foi uma bênção. Mas olha só, Bruna, eu vivia toda semana, na sexta-feira eu trabalhava em São Paulo, pegava um ônibus, tinha uma turminha que já vinha de ônibus lá e vinha para Curitiba. E no domingo à noite eu voltava para São Paulo. Eu tomava Dramin na sexta e Dramin no domingo. Chegava de madrugada, de barrigão, trabalhando, e eu achava isso o máximo. Nossa, gente, eu sou empoderada, eu dou conta de tudo, eu não preciso de nada, né? Eu tinha marido, gente, naquela época. Hoje eu sou divorciada, mas eu tinha e dava conta de tudo. Como que faz isso? Que loucura, né? E a maternidade para mim era uma bênção. Eu amamentei meu filho 2 anos e 3 meses. Eu amo ser mãe e eu não tenho saudade de quando ele era pequeno. Porque mesmo trabalhando,
eu tinha tempo de qualidade para o meu filho. Eu amamentei 6 meses, indo e voltando para o trabalho lá em São Paulo, era muito próximo. Então, eu tinha um intervalo por lei, eu ia lá amamentar e voltava para o trabalho. Eu amamentava e voltava para o trabalho. Gente, foi muito bom. Foi uma delícia e eu amo ser mãe. É sobre isso, Tiana, você foi essa mulher guerreira. E quando você diz sobre ter uma vida leve, ter uma vida próspera, o que é para você? Gente, leveza é o que eu tenho hoje. Não quer dizer que é uma vida fácil, mas é uma vida de dependência. Eu aprendi a depender naquele que me criou, porque eu descobri a minha essência. E a prosperidade, ela é só uma consequência daquilo que você vive quando você vive o seu propósito aqui na Terra. E eu descobri o meu. E eu realmente vivo muito mais leve e aproveitando muito mais com qualidade de vida. Quando você fala sobre espiritualidade, como ela entra nesse processo todo? A espiritualidade, ela é a base para tudo, né? E não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade mesmo. É você se conectar com o seu Criador. É você entender que você tem alguém que é por você, sabe? Quando a pessoa descobre a verdadeira identidade dela, tudo fica mais leve. Tiana, esse assunto, ele dá muitas horas aqui com a gente, muito conteúdo. E eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre essa vida leve, sobre essa mulher guerreira. Você, na sua carreira, na sua área, o que você pode falar pra gente? Aproveita para deixar seus contatos. A sua vida pode ser mais leve. Você pode tirar esse peso da mochila que você tem carregado. Você não precisa, uma vez, algum dia na vida, contaram que você precisava dar conta de tudo. E assim é que você ia ser valorizada. Mas existe um outro caminho. E esse caminho é uma porta que abre para dentro. Eu estou aqui e vou te dar um presente. Manda uma mensagem no meu direct, no @ do Instagram, sou Tiana Coelho, tem aqui o QR Code, escaneia e manda uma mensagem Vida Leve e Próspera. Eu vou dedicar um tempo meu só para te atender. Vai ser um presente meu por você estar aqui me assistindo no programa da Bruna. Eu já recebi esse programa da Tiana, espero que tenha sido muito bom para você e conto com você no próximo programa aqui na Rede TV Paraná.